capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que eu saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derribares e para destruires e para arruinares e também para edificares e para plantares. Verso 14. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Amigo, obrigado por essa palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentados, queridos. Queridos irmãos, mais uma vez, graça e paz. Hoje é um dia que se comemora. Uma coisa é ser, outra coisa é comemorar. São duas coisas totalmente diferentes. Dizem que hoje se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Mas uma das coisas que levou o povo de Israel para o cativeiro foi a idolatria. Deus, ele usou Jeremias também, no capítulo 44, verso 4, escrevendo que ele enviou profetas anoitecendo, madrugando, e o povo nem aí estava para aquilo que era falado. É a tendência humana. Mas é bom deixar claro também que a mensagem a qual Deus dava para Jeremias era a mensagem para o povo dele. Não era uma mensagem direcionada, não, era chamando a atenção do povo naquele momento, quando ele chamou Jeremias, especificamente. Lógico, falou sobre outras nações, mas o principal era a nação de Israel. Até porque, na palavra de Deus, em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1, Deus fala sobre que o povo não deveria adorar outros deuses. Então, era uma mensagem diretamente para o povo de Deus. E aqui a gente também vê que, quando Deus levanta Jeremias, que fazia parte de uma família sacerdotal de Anatote, ele levanta Jeremias, que a diferença é sacerdote e profeta. E Deus tirou da família de sacerdotes um jovem aí para que pudesse usá-lo como um instrumento vivo para profetizar, para falar as verdades. Porque o sacerdote, na verdade, ele é aquele homem carregado de fazer, oferecer sacrifício a Deus em favor do povo. Mas o profeta, ele normalmente, ele entristecia o povo, ele chateava o povo, porque ele trazia ali as verdades de Deus, verdade que o povo não queria ouvir. Jeremias foi um desses que foi levado, colocado no calabouço, vivendo de pão e água, no meio da lama, e não tinha o que fazer ou professar a verdade. E hoje, na verdade, são poucas as pessoas que se propõem a fazer ou deixar ser usado por Deus, como Jeremias. Na verdade, Jeremias ele tentou se esquivar. Ele entendia que não tinha condições, mas quem condiciona o homem é Deus. Quem levanta profeta é Deus.
Jeremias então ele diz: não, eu sou uma criança. E Deus então confirma para ele: não diga que tu és uma criança. Eu te levantei como profeta, eu não mandar, você vai. Eu mandar para você, vai falar. E todos sabem, conforme lemos aqui, quando ele fala: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Sabe o que significa isso? Salmo número 139, verso 16, está escrito exatamente assim: os teus olhos veem meu corpo ainda informe. Então os dias da minha vida foram escritos no seu livro, quando nenhum deles ainda existia. Então Deus já tinha o chamado para Jeremias antes mesmo de ser formado no ventre. Então a primeira coisa para Jeremias entender que o nascimento dele já é do conhecimento de Deus. E como conhecimento dele, como conhecimento de Deus, era também o teu chamado. E era um chamado dolorido, queria machucá-lo, queria entristecê-lo, mas era Deus que estava chamando. E antes que saísse da mágoa, antes que você saísse ou nascesse, te santifiquei. Ou seja, eu santifiquei você para esse propósito. Eu santifiquei você para esse momento, para essa hora. Eu santifiquei você como profeta para falar as minhas verdades para o povo. E as nações te deram por profeta. Aleluia. Jeremias até tentou, mas Deus confirmara para ele essa palavra. Ele dizendo que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor disse para ele: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e onde tudo quanto mandares falar, tu vai falar. Ou seja, Jeremias, você não vai falar as tuas palavras, você vai falar as minhas palavras. Jeremias, você não vai falar tuas palavras, você vai falar o que eu colocar na tua boca para falar. É aquilo que é coisa que fica difícil. Porque muitas vezes o homem ele quer procurar palavras agradáveis aos ouvidos das pessoas, palavras que vai alegrar o coração das pessoas, que vai massagear o ego das pessoas, que não vai trazer tristeza para as pessoas. Mas aqui Deus fala para você: não vai falar aquilo que você quer falar, você vai falar o que eu mandar você falar. E acabou, você é profeta. E profeta não fala o que quer, profeta fala o que Deus quer. Profeta, Deus é quem abre a boca dele para falar. O profeta é usado por Deus. O profeta não usa Deus, é Deus quem o usa. É no momento certo e na hora certa. E aquele momento era o momento que o povo precisava ouvir as verdades. E diz a palavra de Deus: olha, eu ponho-te nesse dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruires, e para arruinares, e para edificares, e para plantares. Resumindo, fala o que estiver sendo derrubado para ser derrubado, o que estiver ser edificado para ser edificado. Meus irmãos, hoje em dia está muito difícil falar as verdades de Deus. Muito difícil. A rejeição ela está enorme. E principalmente neste momento do ano.
principalmente nesse dia, nesse mês. E a gente tem visto e percebido que é um momento que está tudo junto e misturado. Junto e misturado. Não tem como a igreja chamar a atenção do mundo se ela não olhar para dentro de si. Não tem como. Seria uma hipocrisia, um fingimento, uma falsidade, falta de ética e outras coisas mais. E a gente sabe que, infelizmente, o momento que vivemos é o momento Cristo, sim. Não é um momento para a gente dizer que está tudo muito bem. Não, não é. Claro que não é. Mas, hoje, de ontem para hoje também, quando as pessoas se alvoroçam no termo geral, e que elas saem para fazer suas compras, para gastar o seu dinheiro, até mesmo aquilo que não poderia gastar, vai-se cartões de créditos, dinheiro da conta, cada um sou cada um, mas a certeza que temos na verdade é que essa data é uma data mentirosa, não é uma data programada por Deus. E lógico, se eu for falar aqui, eu vou levar muito tempo e não vou terminar hoje para falar. Mas fazendo um resumo geral disso, de onde partiu e onde era comemorado, quem é que comemorava essa data? Essa data, ela é antiga, 103 mil anos atrás. Nirod comemorava esse aniversário dia 25 de dezembro. Esse mesmo Nirod que elaborou, arquitetou aquela torre de Babel, a torre da confusão das línguas, dizendo que assim chegaria para Deus. Foi ali que começou todo o problema. Se hoje você vê várias línguas, vários idiomas, vários dialetos no mundo, foi por isso que existe, é porque lá aconteceu isso. Mas só que é o seguinte, eu vou falar para os irmãos, todo aquele momento, a Mesopotâmia, da época então, acabou. Quando veio para cá, para o reino babilônico, também acabou. O mesmo adversário, o mesmo mal que estava lá, o que começou lá e plantou lá, não acabou, não morreu. Nações acabaram, reis acabaram, imperadores acabaram, mas a maldição continua. E aí veio para onde tudo isso? Veio para Roma, que é visto como rei Sol, que essa era uma festa pagã. Era uma festa pagã onde comemorava o aniversário do rei Sol, do Deus Sol, de Roma. Mas a partir do momento que houve a fundição da igreja com o Estado, 313 depois de Cristo, ali estava na época o imperador Constantino, e que houve a fusão da igreja com o Estado, aí deu o que deu. Então ele pega essa data e joga dentro do cristianismo para trazer uma mensagem para o mundo católico, a começar. Ele se instituiu para a igreja hoje o nascimento de Jesus Cristo.
Mas eu quero vos falar uma coisa nesta noite. Alguém até questiona: pô, mas vai fazer culto no dia 25 de dezembro de Natal? Sim, exatamente nesse dia. Claro, não é feriado, não é pecado. Todo dia. Não posso fazer nada se o dia de culto da igreja está na quinta-feira, mas se não fosse, daria um jeito. E aqui podemos entender algo, que quando colocou-se tudo isso para a igreja, isso veio se alastrando, veio tomando conta do mundo e parte de alguns do povo de Deus. É evidente, irmãos amados, que quando você fala para alguém, Feliz Natal, você está mentindo. Isso soa como uma palavra de maldição. Feliz Natal para quem? Feliz Natal para quem? Para mim? Qual Feliz Natal para mim? Pelo que eu entendo a palavra de Deus, nenhum dos apóstolos comemoraram o nascimento de Jesus Cristo. Isso passou a acontecer após a morte deles. Mas acontece que a Bíblia diz, na palavra de Deus, que era para se fazer discípulos. E existem hoje muitos discípulos de Jesus que não comemoram, não devolvem isso para alguém. Quando alguém fala comigo assim, Feliz Natal, eu digo a paz do Senhor Jesus Cristo. Quando alguém fala comigo, Feliz Natal, eu respondo na mesma hora, o Senhor te abençoe e te guarde. Eu devolvo abençoando aquela pessoa, abençoando aquela vida. E quando você olha hoje, você vê que isso virou uma febre. Os apóstolos não fizeram isso. Então esse é o motivo pelo qual se comemora o comércio das festas. Vou falar uma coisa para os irmãos também importante. Jesus Cristo não mandou comemorar o aniversário dele. Na Bíblia está escrito, quem falou, aquele que deu os meus mandamentos para, esse é o que me ama. Porque aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mas como está escrito lá, em João 14, 21, não está escrito o mandamento que devemos comemorar o aniversário dele. A única coisa que ele fala está em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 24, em que Paulo fala a partir do 23, o que ensinei do Senhor também nos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e tendo dado graça ao Pai, disse: esse é meu povo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Isso foi uma ordenança. Então, o momento de lembrar não é do nascimento, é da morte vicária. E a igreja lembra disso, uma vez todo mês em que se reúne, fazer isto em memória de mim. Ele não fala, memorize o meu aniversário, até porque não existe uma data exata na Bíblia ou em livro qualquer aí que o homem tem que inventar. Mas não existe uma data escrita do nascimento de Jesus Cristo. Não existe na Bíblia em lugar nenhum. Não adianta alguém querer buscar fundamento. Por que Jesus não deixou? É a mesma coisa como aconteceu com a morte de Moisés. Deus mesmo resolveu o sepultamento de Moisés. Imagine a idolatria que ia viver. Ia dar. A mesma coisa, o Senhor não deixou claro, não deixou escrito, não mandou registrar essa data do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Não deixou. A data que comemorava o nascimento de alguém era o aniversário de Herodes.
Mas foi exatamente no aniversário de Herodes, foi que aconteceu uma tragédia em que João Batista perdeu a cabeça, foi entregue numa bandeja para a filha de Herodias, porque ele não aceitou. Ele disse: deixa a mulher do teu irmão, deixa a mulher do teu irmão. E por ter feito isso, quando o tempo cortado, aleluia, Herodias então, com a raiva, chateada, quando Herodes pegou a filha para dançar, ofereceu o que ela quisesse, a mãe disse: essa é a cabeça de João Batista, esse sujeito está atrapalhando a minha vida. Foi no aniversário de Herodes que isso aconteceu. Meus amados irmãos, eu sei que esse tipo de palavra, de mensagem, não agrada 90% das pessoas cristãs. 90%. Eu recebi muitas mensagens assim. Muitas mensagens, muitos banners, até bonitinhos, com aquele pinheiro, com aquelas bolinhas coloridas, né? Tinha até o desenho de São Nicolau também, com um golzinho, só faltava dizer o gol. Recebi tudo isso, mas não desmereci ninguém. Eu devo dizer uma paz do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu sei que isso, na verdade, é o tipo de palavra, é o tipo de mensagem que não traz alegria para o coração das pessoas, as quais elas se reúnem comemorando, fazendo, gastando, e não gasta pouco não. Eu fico analisando que muitas coisas, muitos frutas, muitas coisas no meio do ano não aparecem, no Natal aparece tudo, castanha, tudo, exatamente nesse tempo, aparece tudo, até o que você imagina, porque é uma data especial que o mundo gosta, é uma data especial que as pessoas gostam. Mas uma coisa é certa, Jesus não mandou fazer. E quando se faz aquilo que Jesus não manda fazer, sim, é um problema. É um problema. Porque a gente acaba se envolvendo no âmbito de idolatria. Mas pastor, eu gosto, tudo bem. Pastor, não vejo mal nisso, tudo bem também. Mas não está na Bíblia. Esse é o problema. O problema não é só comemorar, não é só participar, é que na Bíblia não está. Aí tem aquele que faz aquele culto, né? Bonito. Vou fazer um culto aqui assim, cessado, mas um culto com peruçadinha, ou Seara, ou carne de porco, ou chester, toda coisa, ele faz aquele bolo, pudim. Não, vamos fazer com o culto, mas não estão comemorando o nascimento de Jesus. Está envolvido também. É uma coisa disfarçada. A gente não tenta disfarçar, tenta fingir que não está participando. É igual muitos lugares, por exemplo, que quando chega em julho, sei lá, que faz aquela festa junina, não bota que é junina, mas bota que é cristão, mas bota a barraquinha, bota negócio para jogar assim, não sei o quê, para poder tirar não sei o quê. A mesma coisa, só não bota o nome João, só não bota, mas é a mesma coisa. Agora, deixa atenção, o mundo está envolvido com isso, certo? Mas a Bíblia diz na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15, está escrito, não são palavras minhas: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama as
o amor do Pai não está nele. Então, isso na verdade é uma festa mundana, isso é paganismo puro. Ninguém é obrigado a aceitar, nem todo mundo está preparado para ouvir isso. Mas a verdade precisa ser dita, e a gente precisa sair desse pedestal falso, e que a gente vive fingindo que está tudo muito bem, quando na verdade o próprio Deus está vendo que não está bem. Não está vendo? Momentos terríveis, difíceis, em que eu creio que o Senhor olha para a terra e vê o teu povo envolvido nessa farsa, nessa idolatria, nessa mentira, nessa falsidade, a qual Ele não determinou que fizesse. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Deus. O povo de Judá se envolveu com a idolatria, e agora Deus então levanta Jeremias para poder falar as verdades. E a verdade custou para ele exatamente isso. Sofreu demais, mas teve que falar a verdade. Então, irmãos amados, Evangelho não é o que as pessoas pensam. Evangelho não é o que eu quero que seja, é o que ele acabou. Eu não posso, numa exegese, colocar o que está na minha cabeça, na minha mente, dentro da Bíblia, mas tirar o que está dentro da Bíblia e trazer para a minha vida. Evangelho é coisa muito séria. Eu entendo a dificuldade de algumas pessoas de entenderem isso, mas nós estamos aqui para poder aprender o que devemos comemorar. A Bíblia nos fala, na palavra de Deus, em Colossenses capítulo 3, versículo 1: se pois foste ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. E lá no céu, meu querido, não se comemora Natal, não se comemora nascimento. Lá não se comemora isso. Por que eu vou comemorar aqui? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais uma vez, Colossenses 3:1, para poder ficar bem fixado: se pois foste ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. E lá no céu, você não vê os anjos comemorando nascimento, não vê isso não. Mas a Bíblia nos fala bem claro, em Apocalipse capítulo 4, João 11, mostra os anjos adorando Jesus Cristo, os 24 anciões tirando a sua coroa, não eram dignos diante daquela grandeza, e os 4 animais adorando, todos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É o que acontece. E o papel nosso como igreja, o servo de Deus, é adorá-lo em espírito e verdade, não através de uma mera formalidade ou festividade, porque isso não dá nada para ninguém. Dá é prejuízo no bolso, dá é governo e contradição, mas Deus é fiel e vela pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém ou amém? Tudo bem? Então tá bom, estou bem. Amém, irmão? Ah, pastor, não dá para dar amém não, eu entendo, mas Jesus é certo. Meus amados,